3, 2, 1. Aí Olá, sim. Tamara, boa tarde. Tá de Boa! boa aí? Tá ótimo. Tá show. Cara, seu cenário é muito mais bonito que o meu. Parabéns por esse espaço. Olha que legal. Valeu, valeu. Muito bom. Vini, é um prazer estar aqui com você. E esse é o podcast Ouro Mais 100, né? A gente procura entrevistar todo mundo que passa dos mais 100 alunos novos com marketing de fitness. Então, para começar, eu tenho uma pergunta indecente. Cara, quantos alunos novos você matriculou até agora, desde que iniciou no marketing de fitness? Show. Então, eu entrei no marketing fitness ali em fim de outubro, né? Pensando na proposta da Black Friday, que eu vi algumas aulas, alguns posts seus ali. E ali, então, de lá até agora, a gente conseguiu um total de 150 alunos de novembro da Black Friday. Depois a gente fez ali a promoção em janeiro. E depois agora em março novamente, né, o ciclo promocional lá, e daí bombou 150 alunos novos aí nesses 5 meses. Legal, cara. 5 meses, 150 alunos. Eu tenho certeza que muita coisa foi desafiadora, mas a gente está aqui para contar um pouco, deixar registrada aí a história do centro de treinamento, saber um pouco mais de como você trabalha e, claro, que você puder compartilhar sobre o marketing, a parte das vendas, esse setor comercial que às vezes não é tão compartilhado assim no nosso mercado. Eu vou deixar esse espaço aí para você dizer o que mais funciona, quais são as suas estratégias, táticas e processos. Mas, Ine, para a gente começar lá do início, eu preciso te dar os parabéns e dizer que daqui a pouco você vai receber a sua medalha de ouro. Essa medalha, ela tem uma contagem, cara. Isso aqui para mim, é a coisa mais legal. Ela tem uma contagem. Essa, no caso, é a 000, né? E eu não sei qual medalha você vai receber, mas eu fico sempre pensando, pô, imagina que legal quando chegar na medalha 328, 667, a nossa meta é entregar 1000. Então eu já começo te agradecendo por me ajudar com esse objetivo de entregar as 1000 medalhas. Mas pensando no seu modelo de negócio, na sua história, cara, para quem não te conhece, explica como que surgiu o Salazar Treinamento Funcional, dá aquele contexto, quando você se formou, né? Pelo que eu sei, você é professor de educação física, tem muita gente que tem um centro de treinamento também então deixa aí seus 2, 3 minutos para dar aquele resumo da história que te trouxe até aqui. Legal. Então, eu me formei no ano de 2012 ainda, né? Que já fazem aí, completar esse ano 12 anos. E logo que eu me formei, trabalhava em academia, uma academia já formato de estúdio, mas mais especializada na parte de corrida, preparação para corridas, maratona, meia maratona, coisas desse tipo. E daí trabalhei lá por 4 anos. E daí comecei a saturar da parte de musculação ali, gostava muito da corrida, mas não gostava da parte de musculação. E entrei nesse ramo aí do treinamento funcional. Então fui para esse lado, foi bem no auge ali, né? O meu primeiro curso foi, até estou olhando aqui, do funcional foi em 2013. Então em 2012 me formei, comecei a estudar o funcional, fiz todos os cursos do Core 360, depois comecei a ir para outras metodologias ali da BPRO, VO2 Pro, que era mais treino HIIT também. Então fui indo para essa área, fugindo dos treinamentos com máquinas, né? E daí, em 2015, eu comecei a dar aula num horário que eu pedi liberação lá num parque aqui da cidade. Só que o complicado é que aqui nós estamos na Serra do Rio Grande do Sul, né? Então é bem frio. Mas, por acaso, aquele ano de 2015 eu dei sorte, eu comecei em agosto e consegui de agosto até fevereiro, ali até janeiro, dar aula nesse parque com poucos dias de chuva e muito frio. Então, Cara, foi um começo bem diferente. Vou fazer umas pausas só para entender, cara. Você correu uma maratona? Corri 2 maratonas, Parabéns. Como eu treinava para isso, né, o meu objetivo para entender na prática era de correr também, então corri 2 vezes, 2015 uma e 2016 a outra. Tem meu respeito. Pô, não deve ser fácil. O máximo que eu corri foi meia. E Vini, você foi pro parque, né, cara? E assim, com certeza você tem muitos amigos de faculdade ou colegas que você foi vendo depois e é mais incomum uma pessoa decidir começar a dar aula no parque e meter a cara e formar o seu grupo. Só para entender, você tinha um trabalho em paralelo nessa época ou você já tinha largado ali a academia? Não, eu trabalhava no turno da manhã
na academia, na tarde eu era um tutor de uma universidade EAD aqui na cidade, e daí que eu comecei a investir no horário do fim do dia ali, nessa parte de dar aula no parque. E daí começou a bombar, daí ali em janeiro eu já estava perto dos 30 alunos, se eu não me engano, e daí eu comecei a ir em busca de um local, né, para alugar uma sala, e pensando no estúdio, que é essa sala que eu estou aqui até hoje. Que daí eu aluguei, aluguei em fevereiro, daí a gente inaugurou em março, dia 8 de março, até completamos 8 anos aqui agora. Pois é. E daí, dali em diante foi, mas essa questão, quando te falei ali no início até de 150 alunos, eu demorei para ter 100 alunos, eu acho, 6 anos. E daí depois de lá para cá que bombou mais, porque eu comecei a ir mais atrás dessa parte de marketing, né? Até então eu era mais preocupado com o foco nos treinos, que é o que todo profissional de educação física pensa no início, né? Quer saber mais, se aprofundar em treino, né? E não nessa parte de gestão, vendas, marketing. Então, depois que eu fui para essa área, 2016, 2015 ali... Não, 2016 não, desculpa. 2016 foi que eu comecei aqui. 2022, que faz 2 anos atrás ali. Então, a pandemia deu um susto? 2021 que eu cheguei nos 100 alunos ali. Tá. Quando você falou que em 2022 você foi procurar mais a parte comercial, a pandemia deu um susto assim? Não sei quanto tempo acabou ficando fechado. A pandemia, ela foi bem atípico, óbvio, para todo mundo, né? Deu aquele medo, o que ia acontecer, o que não ia, mas eu consegui manter um número legal de alunos, então não me endividei, não passei por grandes dificuldades, assim. E daí, no ano seguinte, ali, quando liberou, que foi em 2019, ou 2000... Não, pandemia foi 2020. Então você tá doido. Foi mais punk ali, na parte ali do meio do ano, né? Inverno, que era inverno aqui. Depois, quando liberou ali em setembro, outubro, deu o boom, que daí foi 2020, então, final. E daí, depois, no ano seguinte também, ainda deu uma complicada lá, 2021, né? Mas daí, depois, de 2021 em diante, foi que eu emplaquei daí bem mais alunos, contratei mais professores, que daí deu uma expansão, porque eu acredito que aumentou a consciência, né, das pessoas na necessidade de fazer exercício. Então, cara, você falou uma coisa legal, né? Que a maior parte dos profissionais de educação física, eles começam focando muito na metodologia de treino. Eu não acho errado, só acho que às vezes a gente desequilibra. Então, existe a necessidade, óbvio, da gente ter um produto bom, né? Se a gente não souber prescrever um treino, conduzir uma aula e cuidar dessas pessoas, dificilmente você precisa ir atrás de marketing, né? Eu acho que marketing até funciona para um produto ruim, mas funciona por pouco tempo, né? Quando você tem um produto bom e faz marketing, fica mais fácil. Mas o que te levou ali em 2022? Cara, assim, 6 anos para bater 100 alunos. Olha que conta simples, né? 6 anos para bater 100. E aí, tudo bem, né? O mundo vai mudando, como você disse, tem essa demanda maior. Mas, cara, você demora 6 anos para bater 100 e 5 meses para matricular mais 150. Então, assim, alguma coisa deve ter mudado, não só no que você faz, mas na sua cabeça. Assim, o que aconteceu de 2022 ali, que você focou em expandir, em ter mais professores, mais aulas e começar a dedicar no marketing? Porque quando eu te conheci, você não era uma pessoa que não fazia nada, né? Então, você não era um sedentário do marketing. Você já fazia, cara. Você já tinha uma pessoa ali que fazia os anúncios online e tudo mais. Então, quer dizer, de antes você já estava preocupado com isso. O que te levou a se preocupar com isso? Foi um estalo ali, digamos, que eu tinha uma capacidade maior de atendimento. Então, eu ampliei aqui os horários do estúdio, ampliei a quantidade de gente para trabalhar, né, a quantidade de pessoas no treino e, consecutivamente, aumentei o número de pessoas para trabalhar, sempre tendo 2 professores ali. E daí deu esse estalo de investir mais no marketing. E daí eu contratei a agência essa em 2022, 2021. E daí também foi muito isso do tráfego pago ali que fez bombar ainda mais, né? Daí aprendi a aplicar um monte de estratégia, de Instagram, estratégias ali de promoções, de WhatsApp. E daí foi isso que foi melhorando. E só que mesmo assim, eu vinha escalando um pouquinho. Daí no final do ano passado, no final de 2022, que surgiu a necessidade. 23 foi que eu já estava com a segunda unidade, mas 22... que surgiu a necessidade aí do marketing, então, que estava bombando demais aqui esse espaço, que para o inverno não ia ter espaço para atender todo mundo,
Então, daí surgiu essa necessidade de abrir um outro estúdio. Daí eu dividi, né? Hoje eu tenho 2 unidades, então eu dividi uma para cada tipo de treino, e daí a minha capacidade, que era 10 pessoas, aumentou para 17 por horário. Então eu atendo 10 aqui no HIIT, mais 7 lá no outro. Então dobrou, né, a quantidade de pessoas por horário. Então foi isso que deu esse estalo aí. Aumentou a capacidade de atender mais, mas, cara, tem um ponto curioso, né? Então, eu falei isso para você recentemente, né? Então, existem hoje 2 unidades, você pode ter 3, 4, 5, enfim, né? O tamanho do seu sonho e da bronca que você está disposto, né? Porque quanto mais gente, a gente tem gerenciamento. Sim. Mas eu falei para você, olha, eu acho que o erro seria você querer fechar essas 2 e abrir uma gigante. Então, não sei se você lembra, eu falei isso. Eu, no seu lugar, abriria mais unidades com tamanho parecido, sem dar um passo muito grande, pegar uma única estrutura e colocar um custo fixo muito alto, né? Então, pelo menos é a minha visão. Só que você já tinha esse modelo, né? Não fui eu que te falei, faça assim. Eu só peguei o que você estava fazendo e falei, cara, continua assim que eu acho melhor. Então, chegou a passar isso pela sua cabeça, quando ficou pequena primeiro, de você procurar um lugar para expandir? Ou você automaticamente já pensou, cara, vou criar uma segunda unidade com um treino diferente? Como foi isso? Não, eu de cara assim pensei, como eu consegui uma sala aqui próxima da onde eu tô, né, que é do lado aqui, então eu já pensei de cara em dividir os 2 tipos de treino que eu já tinha. E daí lá... Você tinha 2 tipos de treino em uma só, aí uma ficou para um tipo e outra para outro. Conta mais sobre esses treinos. Uma ficou para o treino, essa que eu tô aqui, que é a matriz, é o treino específico para quem quer emagrecimento, então eu treino HIIT, onde então eu tenho a capacidade de 20 pessoas por hora, né? Porque é só meia hora por treino, então dá para atender a nossa capacidade máxima por hora é 20, mas por turma são 10. Né? E lá no outro lado, daí são 7, que são 7 pessoas por hora, daí, que é um treino um pouco mais específico para quem quer firmar e definir o corpo. Então eu fiz Lá você trabalha um pouco mais de força e um treino, né, mais resistido, e nessa unidade 1 tendo mais cardio. Mais cardio, exato. Focado em queima de gordura. Cara, mas assim, são pequenos pontos que para você pode ser normal, Vini, mas eu olhando para o mercado, isso passa muito despercebido. Assim, você pegou um espaço que já era bom e você propôs um programa de 30 minutos. Né? E para o seu público, que a gente nunca sabe, né, se você decidiu o público primeiro ou você decidiu a forma de treino ouvindo o público, né, ter os dois. Mas, cara, para você ter um programa de treino de 30 minutos, isso aumenta muito sua capacidade de atendimento. Né? E para o seu aluno também é muito bom, né? Pô, eu tenho certeza que se você conversar com 100 pessoas e perguntar se elas preferem passar 2 horas e meia na academia revisando o equipamento ou ir para um CT como o seu, treinar 30 minutos e tá pago, tá feito, cara, segue a vida, você vai ter resultado, você vai se sentir bem e pô, você não precisa ficar 45 minutos entre chegar e sair. Então, essa metodologia de 30 minutos, você pensou nisso de forma comercial ou pensou mais na questão do resultado para o aluno, de ser uma coisa rápida? Como que foi? Eu comecei, na verdade, estudando isso lá em 2017, daí em 2018 eu implantei, e daí vim aplicando, mas não estava dando aquela quantidade de alunos que eu imaginava, mas eu sempre sabia que na minha cabeça ia dar certo. E daí eu fui adaptando, fui fazendo outras mentorias também antes da tua, e daí isso foi um conjunto, né? Que nem quando tu diz ali que eu não cheguei aqui sem fazer nada, né? Porque eu já participei de várias outras mentorias. Na pandemia eu participei com um, depois eu fui num curso presencial que era de outro tipo, também mais para vendas. Ano passado eu já participei de uma mentoria de um ano inteiro, e que tinha as aulas e tudo. Então sempre fui procurando inovar, e daí agora, no fim do ano ali, no fim de 2022, na verdade, deu essa virada para abrir as duas empresas, e daí como duplicou, na verdade, aqui desse espaço, triplicou a capacidade, então por isso que eu consegui aumentar muito o número de alunos totais, né? Porque onde era atendido 11 pessoas, 12, 6 cada turno, passou a poder ser atendido numa hora 27, né? Então, esse raciocínio é o principal. Assim. Eu acho que vai dois aprendizados de marketing aqui para deixar registrado. Primeiro, é entender
do seu público-alvo. Então, cara, você ter a ideia de que em termos de 30 minutos vai atender uma demanda, um problema do público específico, isso é muito legal e parabéns por ter persistido. E o segundo ponto é a gente lembrar que a academia, ela tem um espaço limitado e tem as horas de aula limitadas, né? Então ninguém não, né? Mas é difícil a gente ter turmas lotadas às 2 horas da tarde ou às 4 horas da manhã, né? Talvez grandes centros consigam alguma coisa assim, não sei nem se eu acho saudável a pessoa treinar lá 24 horas na academia, não faz muito sentido. Mas, cara, você foi lá e você entendeu, pô, preciso aumentar minha capacidade de atendimento, você fez várias ações diferentes, como você disse, né? Passou por diferentes métodos. E eu não sei se você lembra do dia que você viu a apresentação que eu fiz para entrar na Black Friday e você estava na dúvida. Você tinha uma meta, você estava na dúvida, eu não sei, talvez por você já estar acompanhando faz tempo, mas eu lembro que eu fechei a apresentação e você pulou para mim ali no WhatsApp, né? Acabou ficando para eu atender. Conversei com você, não sei se à tarde, à noite, mas eu lembro de entrar no seu perfil do Instagram e realmente ver isso. Ver, cara, você já faz um monte de coisa, né? Pô, você já tinha uma boa comunicação, você já colocava uma comunicação visual ali, né? Você já colocava sua cara nos vídeos. Pô, não é tão simples assim. Então você percebe que é a junção de vários elementos, cara. Você tem um produto muito bom que resolve um problema de um público-alvo específico, 130 minutos, focado em emagrecimento, um outro produto resistido para quem quer fortalecer, tonificar, ficar mais em forma. Pô, aí você foi aplicando várias estratégias de marketing, pô, foi colocando sua cara, foi fazendo... Então, pensou na capacidade de atendimento. Então, às vezes as pessoas procuram uma fórmula, né? Tipo, eu preciso fazer isso, isso ou isso. Só que você foi construindo tudo e esse ele vem, né? Então, se eu perguntar para você assim, antes de entrar no marketing fitness, eu lembro que você me colocou umas perguntas. Seja sobre o resultado que você queria atingir, eu lembro que é meio comum a gente receber perguntas do tipo, mas e se eu não bater o resultado, né? Que garantia eu tenho? E eu não lembro exatamente o que eu respondi. Né? Mas você lembra quais eram os seus medos ali no fim do ano, pensando em Black Friday e quais eram as suas considerações, vamos deixar assim? O meu maior medo, na verdade, é que eu já faço muita coisa na minha rotina e era não conseguir dar conta de tudo que tu propôs naquela live que eu vi no sábado ali. Teve uma que eu vi num sábado, que ainda era para dar venda ali. E daí eu disse, porra, o negócio funciona, mas realmente é muita coisa para fazer. Será que eu vou dar conta? Era uma Black Friday, então... né? Oi? Era para entrar na Black Friday, né? Isso, era para entrar na Black Friday. Então eu fiquei assim, poxa, será que vou conseguir? Não vou. Daí eu pensei, não, vou encarar. E daí foi que a gente conversou depois e tal, né? E daí que eu entrei ali, daí passei uma trabalheira, ficava muitas horas trabalhando. Mas daí na Black mesmo ali, já deu muito certo só com meus próprios alunos, né? Eu vendi muito para fora. E daí agora em março, na promoção que a gente fez, foi já o 3º ciclo, que daí realmente eu comprovei, né, que dá muito certo. Já me deu bem menos trabalho do que a primeira vez. A segunda ali em janeiro não foi exatamente o ciclo, né? Foi uma promoção, não foi exatamente. Mas agora nessa de março, eu fiz tudo muito certo ali, que nem tu propõe, e daí foi sensacional. Cara, isso é muito legal, porque assim, eu dou nome para as coisas, né? Então, eu falo, ciclo 3x3. São campanhas de marketing e vendas. Aí eu falo muito sobre a prospecção. Pô, prospecção é entrar em contato ativamente. Você já tinha isso com o pessoal do seu atendimento funcionando ou não? Já fazia isso. Já existia. E aí você também tinha uma agência, né? Uma agência que faz o tráfego para trazer pessoas interessadas todos os dias. E aí de ciclo permanente. Então é legal. Você não era sedentário, você já tinha prospecção, você já tinha um atendente ali que usa o WhatsApp e tudo mais. Você faz o permanente, que é fazer os anúncios e contratou uma agência para manter esses anúncios gerando cadastros interessados todo dia. E aí você pegou dos 3 ciclos que a gente oferece e você se entendeu ali no promocional, que era uma coisa diferente. Então é diferente da prospecção, fez o permanente, juntou tudo e fez o promocional. Para quem não sabe, é uma campanha com começo, meio e fim,
que se aplica muito bem numa Black Friday, numa inauguração, num lançamento de modalidade, mas também para fazer uma promoção. No seu caso, a primeira foi uma Black, em janeiro você falou que não foi, né, conforme foi um ciclo, mas não foi bem assim de não todo teve uma foi. abertura no grupo, né? Não teve o grupo. Cara, então, assim, vindo para cá agora, sabendo de tudo isso, testou, fez a Black, mas fez mais interna, janeiro foi, mas não foi, não aplicou o promocional como deveria ser. O que te convenceu a pegar agora o mês de aniversário, que inclusive, quanto mais eu vejo esses casos, né, mais eu tento tornar um protocolo. Então, por exemplo, quando a gente olha para o planejamento anual da academia, uma das minhas coisas que eu vou falar vai ser, você tem a Black Friday, você pode optar a fazer um não promocional. Mas o mês de aniversário parece que é uma coisa que dá certo na maior parte das vezes. E aí você decidiu aplicar o ciclo promocional. O que te convenceu, então, a pegar e falar, agora eu vou seguir conforme está lá no manual, na planilha? Não, o que me convenceu é que eu já tinha feito, né, lá em novembro e vi que deu certo. Então, só que eu vi com meus próprios alunos que eu fiz a promoção para vender o plano anual, né? Então, já deu super certo lá. Ok. E daí agora, quando eu comecei a estudar lá, que eu me antecipei, comecei a fazer as coisas ali em fevereiro, lá pelo dia 15, 16 de fevereiro, eu vi, não, isso aqui agora eu já me lembro de tudo. É só aplicar o que está aqui. Então eu fui replicando, na verdade, que já tinha bastante coisa pronta, troquei o nome da promoção, mas as mensagens ali que já tinha tudo organizado, eu digo, não, vou fazer, vai bombar, e daí só foi. Daí comecei a fazer a prospecção, os anúncios, né, tudo, e deu super certo. Foi essa a ideia. Fica mais fácil, né, depois da primeira vez. E tu falou isso lá no início, eu digo, caraca, é muita coisa. Daí disse, não, vai fazendo que vai dando certo. Tanto que eu fiz, uma das coisas. Lá em novembro, eu tinha, né, a minha ideia, eu queria vender um valor X lá. Daí, no primeiro dia eu vendi. Como eu já estava entre aspas, me matando de tanto trabalhar, isso foi na quinta, né? Na sexta, no sábado, domingo, eu larguei de mão. Eu digo, Deus, já vendi o que eu queria, só vou resolver as pendências aqui, nem vou procurar vender mais. E daí agora, nesse segundo ciclo, eu peguei e disse, não, essa vez eu vou fazer o negócio mais uma semana a fio. Tipo, então eu fiz o primeiro lote na quinta, já estourou ali das vendas que eu queria, e daí deu mais até o outro domingo, sem ser o domingo seguinte, essa quinta no outro, e daí eu vendi mais 12, 13 planos. Então, foi um aprendizado já lá do primeiro. Tipo, tá, abandonei, vou fazer diferente para ver como é que foi. Daí bombou também, que é o que tu também orienta, né? É o que tinha feito do meu jeito, porque eu já disse, não, nunca vendi tanto plano na vida, larguei. Cara, mas é agora por isso em que março chama eu continuei e ciclo. vendi mais ainda. Mas é por isso que chama ciclo, Vini. Assim, você prepara, aí você aplica, né, realiza, a gente chama de fase 1, fase 2, fase 3, e a terceira fase é analisar. E aí, provavelmente, você analisou no novembro e falou, cara, eu fiz, foi bom na quinta-feira, mas eu larguei mão depois, tinha muita pendência para resolver, é normal no primeiro ciclo. Aí você olhou para isso e falou, tá, analisando o ciclo anterior, o que eu vou fazer diferente? Aí você aplicou diferente, vai intensificando. Cara, esse é o processo. Você sempre pode ir intensificando alguma coisa. Eu costumo falar assim, depois você aplicou 2, 3 vezes, um dia antes da abertura, você pode fazer uma live. Você fez live da promoção de aniversário? Não, eu já fiz. Isso é uma outra questão que tu já falou, que eu já tinha pensado, mas eu já fiz bastante lives antigamente, ali na época da pandemia e pós-pandemia ali, com meus alunos, para ter prova social e coisa. Então, isso eu já entendo, digamos assim. Então, agora, para os próximos, vou tentar fazer para ver como é que funciona. Mas ainda porque assim, eu não fiz. Você está mandando lá no grupo que vai existir, né, no ciclo promocional, a gente cadastra as pessoas dentro do grupo e prepara elas para abertura do primeiro lote com mais benefícios. Aí você está lá mandando mensagem, pode até pôr um vídeo com isso e tal, mas quando você abre uma live um dia antes da liberação do primeiro lote, as pessoas olham para você e perguntam ao vivo, e você vai respondendo ao vivo, e cara, isso é bem legal, você aumenta o nível de confiança e de comprometimento bastante. Só que não adianta eu virar para a primeira vez que a pessoa vai fazer, como você mesmo disse, ter aquele monte de coisa, eu falar ainda põe uma live ali no meio. Não funciona, então fica essa dica para os próximos. E Vini, você falou uma outra coisa, cara, você falou sobre o plano anual, que foi lançado, se eu não me engano, no Black Friday. Eu lembro de algumas conversas, assim, de semestral, anual, às vezes eu estou confundindo, teve o Renan,
Renan mandou lá na comunidade de ouro agora que pô, teve um março excelente, vendendo plano anual. Era uma coisa que há um ano atrás, ele entrou mais de um ano, entrou no final de 22, e eu lembro que ele só tinha recorrência. Aí custou para ele aceitar vender semestral. E, cara, demorou um ano para eu convencer ele a focar no anual. E assim, raciocínio simples, cara. Você vende um mês ou um plano de 12, não dá 12 vezes mais trabalho vender um ano do que vender um mês. Não é 12 vezes mais difícil, não é 12 vezes mais caro, é só um pouco diferente. Os medos, né, as considerações da outra pessoa podem ser um pouco diferentes, óbvio. E você já tinha plano longo? Como que foi essa estrutura? Porque você acabou de fazer um ciclo aí vendendo plano longo, né? Então, conta um pouco disso. Então, eu também comecei ali pós-pandemia, né? Com o enrosco toda a pandemia, veio os medos, né? Então, eu só trabalhava com plano mensal, o pessoal via, me pagava, eu anotava, tinha uma planilha, não tinha sistema, não tinha nada. E daí, com a pandemia, né, o medo e tudo mais, eu apliquei o plano semestral, de 4 e de 6 meses. Comecei com 4 e 6. E daí foi 2021, 2022. Mas o plano anual eu ainda tenho receio, né? Que tu já falou várias vezes. Mas eu consegui vender ali na Black Friday, mas foi nessa única possibilidade, por causa de algumas barreiras que eu também tenho. E daí agora eu vendi o plano de 8 meses, ali nesse plano de aniversário, que também foi... Porque era aniversário de 8 anos. Porque era 8 anos, 8 meses, exato. E aí você tem que ter uma consideração que esse plano ele vira para janeiro, né? Vira. Pô, então vai ser um bom mês para renovar. Não, para novembro do aniversário. Ah, tá. Então vira para Black. Por isso foi dos 8 meses, que é melhor ainda, que daí já emenda Black. Show. Cara, assim, são esses ciclos promocionais, sem dúvida, eles fazem bastante diferença. Eu vou deixar o mérito aí para o que você fez antes, porque eu falei isso ontem na consultoria da galera do Ouro, que assim, quando você faz o permanente, que são esses anúncios que deve fazer mais de um ano que você está rodando anúncio para as pessoas conhecerem. Foi de setembro de 2021 que eu contratei essa empresa aí da gestão de tráfego. Faz mais de 2 anos, 2 anos e meio, setembro, mais de 2 anos e meio. Não, desculpa, setembro de 2022, vai fazer 2 anos. Fez um ano e meio. Isso. Cara, imagina o seguinte, ali quando você está fazendo anúncio, pouca gente sabe disso, mas tem um custo muito pequeno para você aparecer para as pessoas. Então, quando a gente abre uma conta de anúncio, tem lá contas alcançadas. Então, provavelmente, assim, a cidade inteira sabe que existe o Salazar Treinamento Funcional. Pelo menos na faixa etária que você divulga lá. E aí, quando você faz um ciclo promocional, você fala para essa quantidade toda de público, fala, olha, existe uma condição especial, existe uma coisa diferente aqui. E aí você fala para essas pessoas que existe uma coisa, que existe um dia e uma hora. Isso faz com que essa base de pessoas que já te conheciam, já consideravam, sabe? Você estava ali na cabeça delas, né? Você estava ocupando um lugar ali. Isso é marketing. Você faz essas pessoas tomarem a decisão, porque você colocou uma data, uma hora, isso aí, um passo pequeno. Isso aí com certeza fez muita diferença. Cara, essa base toda, né? Essa marca que você criou na cabeça das pessoas, é que você fala, olha, vem aí uma campanha diferente. A pessoa fala, nossa, era o que eu estava esperando. Eu já sabia que eu queria ir lá. A pessoa, no fim, ela até te agradece. Porque aí vem um erro normal, né? As pessoas às vezes falam, pô, vou fazer um promocional, coisa assim. Tem gente que não quer colocar no grupo, tem inúmeras considerações. Mas é importante a gente saber, quando a gente chama a pessoa só para entrar no grupo, para esperar o dia, a pessoa está fazendo um pequeno passo que não custa nada para ela. E é um passo que ela faz do sofá, faz da cama, mexendo no celular. Deixa eu entrar nesse grupo aqui, bom. Aí não, a pessoa às vezes quer fazer um promocional e fala já o preço e quer que a pessoa já entre, passe o cartão e tudo mais. É um salto muito grande em comparação a clicar e entrar no grupo. Então, ele é dividido nesses pequenos passos. Então, qual que é a minha ideia para você? Você continua, né? Como chama a pessoa do seu atendimento lá? A Karina. Então, a Karina continua mandando muito bem lá no WhatsApp. A agência de marketing de tráfego ali continua fazendo tráfego. E aí você pode encaixar mais ciclos promocionais. Mas a minha pergunta para você é, sabendo que o ciclo promocional é essa estratégia que funciona, né, que faz
faz sentido para o seu perfil. Tem gente que acha muito desafiador. Eu gosto bastante porque ele tem começo, meio e fim e tem um resultado ali pontual. Existe a chance de fazer promocional para novas unidades, para novas modalidades, para novas turmas, para Black Friday, para promoção de aniversário. Então, assim, tem como você vender plano, mas também tem como você vender um projeto. E eu queria perguntar isso, com quantos alunos você tem hoje ao total, alunos ativos? A gente fechou ali 245 em março. Tá. Cara, 245, fechando agora, né? É praticamente o limite máximo, né? Tá? Porque já tem horários que não tem como. Então, a gente já está tendo, né? Que nem já tivemos algumas conversas aí de outras estratégias para ver o que pode ser feito. Né? E você já teve na sua história, né, ou mais recente, de preferência, aquela ideia de lançar um programa de resultados? Um desafio de 21 dias, por assim? Já tive, mas isso eu ainda não consegui explorar muito bem, assim. Já teve épocas que eu tive o programa de emagrecimento, né? O programa Queima Tudo, que ele vendeu, na verdade, legal, mas faltou alguma coisa que eu não consegui renovar com essa galera. Mesmo eles tendo resultado, tendo emagrecido, que era a proposta, eu não consegui fazer um negócio bem, tipo, para a galera continuar treinando. Então, teve pouca gente que aderiu após o programa, sabe? Então, por isso que eu comecei a investir mais no plano e daí também me acomodei, digamos. Posso te dar uma dica? Pode. Pensa assim, ó. Não tem mais como você... a gente recomenda o promocional a cada 2 meses, né? Porque vai dando esse estímulo diferente para as pessoas que querem começar a treinar, mas têm dificuldade de tomar decisão. A gente ajuda eles a tomar decisão. Só que não tem como você ficar trazendo pessoas para as aulas normais, que eu vou te falar. Botar no máximo do atendimento ali. Uma dica boa é você ter os seus horários menos frequentados como planos, não sei se você vai deixar eles com algum valor diferente, aí isso você põe lá nos anúncios de forma permanente. Então, para quem quiser horários diferentes, você faz anúncios só para aqueles horários que você tem vaga. Inclusive, os horários estão lotados, faz sentido você fazer um anúncio ou um post, pelo menos, falando sold out, né? Pô, não tem vaga nesses horários, consulte os horários disponíveis. Você começa a inverter na cabeça das pessoas a ideia daquelas pessoas que falam, nossa, eu queria treinar lá no Salazar. Agora ela vai falar, caramba, eu preciso treinar lá antes que eu fique sem vaga. E quem é aluno, vendo que existem horários que estão lotados e você meio que não aceitaria novos alunos naquele horário, que aluno também vai falar, pô, deixa, você até pode falar isso explicitamente, né? Pô, deixa eu me manter nesse horário, porque se eu parar de vir, eu vou perder minha vaga. É um jeito tranquilo de você aumentar a sua percepção de valor. Porém, a dica não é essa. A dica é, cara, sabendo que dá certo o promocional, existe um erro que é abandonar o promocional. Pô, agora não quero mais gente vai abandonar. Então, assim, à medida do possível, tenta trazer essa questão de ter um programa de resultados, só que desenhado para os seus alunos. Então, às vezes, a gente está fazendo programa de resultados pensando em trazer pessoas novas. Não que ele vai ser fechado só para quem é aluno. Mas se você faz isso para os seus alunos, essas pessoas que acabaram de entrar num plano de 8 meses, elas vão ter convites para participar de um desafio, para participar de algo que mude a rotina. Senão, pô, 8 meses, é sempre, né, semana após semana, sempre os mesmos tipos de treino, a gente não tem muitas novidades. Então, se você aceitar essa dica, cara, seria, nos meses ímpares, continua fazendo o ciclo promocional, só que agora é para abrir uma turma de um desafio de resultado. E cara, basicamente é tão simples quanto isso. Então, você não precisa colocar um preço diferente nos seus planos, você não precisa matricular tantos alunos a mais nas suas aulas normais, mas você cria uma outra abordagem e aí a desculpa da escassez, né? Tipo, eu vou abrir, mas vai fechar. É por conta da turma. Pô, vou abrir uma nova turma e essa turma precisa começar. Então você tem 1 dia, 2 ali para tomar a decisão e fazer a matrícula. Fica essa dica, cara, porque eu acho que se você já tem a prospecção acontecendo no WhatsApp com a Karina, você já tem os anúncios acontecendo no permanente. Pô, faz sentido você replicar essa estrutura que você conheceu do promocional e criar um novo produto. O que você acha disso? É muito para o momento? Você estava considerando isso?
Quais são Não, suas perguntas? tô considerando, só tem que entender melhor ali qual que é essa proposta ali, que eu não fiz o curso que tem, inclusive, na plataforma lá, né? Eu olhei algumas aulas, mas não olhei tudo ali. Então, e daí repensar no que fazer, né? Nas atividades e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com o seu público, com as aulas que você oferece, cara. Depois dela, chama Programa de 21 Dias. Mas, Vini, vamos lá. Trazendo agora aqui para a reta final. Cara, de tudo que você aplicou, seja na questão de anúncio, seja na parte dos criativos, na parte das vendas do WhatsApp, nos planos, no promocional, o que você acha que é mais responsável por gerar esse crescimento aí de 150 alunos em 5 meses? Assim, o que você fez que você acha que deu bem certo? Estrutura de campanha? O que você acha que mudou o jogo? Acho que foi toda essa organização ali desde o início, né? Aquela planilha dos 3 passos lá, o planejar, realizar, analisar. Isso aí eu consegui entrar de cabeça nela e fazer tudo conforme. E daí, claro, fazer a questão ali da prospecção, né? Mandando mensagem para um monte de gente, fazendo os anúncios. E principalmente eu acho que esse fato ali que tu comentou de vai ter o dia certo que vai ser a promoção, isso aí gerou muita escassez, né, nas pessoas, porque são só 15 vagas que tem o bônus específico, são só 20 vagas que vai ganhar esse valor e tal. Então eu acho que na minha análise ali o que contou muito em vista assim foi essa escassez. Começar, faltam 3 dias, faltam 2, faltam 1, é amanhã. Então, isso aí, acho que foi muito legal. E essa estrutura de largar todo mundo no grupo também, porque daí eu mandei a questão ali, chegou a ter no grupo 135 pessoas, né, nesse grupo agora, que foi o maior. Então, eu mandei mensagem de prova social, mandei alguns vídeos que eu já fiz. Então, isso aí vai agregando valor e as pessoas vão se interessando ainda mais, né? E daí, aquilo que você comentou, na hora que chega ali, ela diz, não, eu preciso disso. E daí foi o que rolou, com certeza. Cara, acho que tem esses elementos, né, que são elementos que fazem muito sentido na comunicação de marketing. Então, o que você falou, né, tem urgência, tem escassez, tem especificidade, né, que é a data, a hora, tudo isso ajuda. Mas o legal é, olhando de fora, talvez você não perceba assim, mas é que você veio esse tempo todo crescendo sempre com uma estratégia que a gente chama de 1x1, né? Então, sempre ou na prospecção, a gente está conversando de 1 para 1, individualmente. No permanente, que seria os anúncios e tudo mais, a pessoa chega, é uma conversa de 1 para 1. Quando você faz um promocional, isso que você falou do grupo, é o que a gente chama de 1x100, né? Então, basicamente, você está conversando de 1 para muitos, de 1 para 100, né? Então, você falou, posta no grupo, tem 135 pessoas, as pessoas vêm, interagem, se motivam. Cara, basicamente, eu acho que essa é a grande diferença de tudo que você fazia. Como eu disse, você não era uma pessoa sedentária no marketing, você já tinha muita coisa feita, e aí é uma coisa que a gente, né, uma campanha diferente que a gente tem que fazer que dá um salto. Vini, nesse momento, existem mais proprietários e proprietárias de centro de treinamento, não como o seu, acho que o seu é bastante único, né? O seu modelo de aula, eu gosto bastante do que você faz, por isso que você tem aí muito chão pela frente, espero que muitos anos ainda para comemorar. Mas existem outras pessoas que são professores de educação física, têm seu espaço, mas não aplicam as coisas, né? Então, independente do marketing de fitness, assim, quais são as dicas que você dá como empreendedor, como empresário, nessa área comercial, para quem está buscando ter mais alunos? Assim, como que você poderia dar uns 2 ou 3 pontos importantes para aumentar o número de alunos no seu centro de treinamento? O que eu vejo assim, é que o profissional de educação física ele sai da faculdade só pensando que existe só a musculação, né? Então é muito efeito manada ali, tipo a musculação, vai lá, faz a pós em fisiologia do exercício e daí vai para academia, e daí vai de personal. Não que isso não dê para te ganhar um valor, né? Mas eu acho que tu fazer o diferente é o que vai te levar mais longe, que foi o que eu sempre tive ideia. Eu já trabalhava numa academia específica de corrida, que a corrida em si eu adoro até hoje, mas não gostava da musculação e por isso eu migrei para uma coisa que não tinha. Então eu comecei ali 8 anos atrás, não tinha um ou outro estúdio de treinamento funcional, sem máquina, sem nada. E hoje, claro, já tem vários, mas como eu já tenho esse tempo, né, de
de carreira, então, a gente consegue se destacar e ser conhecido pela qualidade, realmente isso é uma coisa diferente, que muita gente está saturado, né, da parte da musculação, mas que entrega resultado. Então, isso, um ponto que eu diria é, sai do pensamento que todo mundo pensa igual. Faz alguma coisa diferente. Né? Depois, essa questão, pensando na parte da gestão, que nem a gente falou, eu já venho fazendo mentorias aí comecei meu primeiro curso ali em 2013, 2012, fui fazendo sempre 1, 2 cursos importantes ali por ano, e até chegar nessa parte da gestão, que daí foi em depois da pandemia de 2020, 2021, que daí desencadeou essa melhora ainda mais nas vendas. Então, não pensar só na parte do treino, que é o que eu fiz e demorei para chegar no número lá dos 100 alunos. Né? Depois que eu mudei, já treino, eu já entendo bem, vou deixar para o professor fazer isso. E vou para essa parte da gestão, foi que eu dupliquei aí a minha capacidade de atendimento e, obviamente, meu faturamento. Né? Então, acho que esses 2 pontos aí seriam os principais, assim. E um terceiro é sempre cumprir com o que tu tá prometendo, né? Então, eu prometo resultado de emagrecimento. Se pegar no Instagram ali, vai ver que tem um monte de fotos dos meus alunos ali, né, tendo resultado. Então, eu tenho que continuar sempre provando isso. Então, quem entra aqui vai falar, tem um mural ali atrás, aqui, ó, que é um mural aqui, ó. Que é o mural de foto com os alunos. Então, isso a gente comprova a eficácia dos nossos treinos, né? Então, acho que esse seria mais um ponto. Prometer o que tu entrega, mas realmente oferecer isso e comprovar para os alunos. Cara, isso vale ouro. Primeiro, fazer algo diferente. Tentar, né, criar algo que não seja comum. E, às vezes, é só uma mudança de nome, uma mudança no nome do método, no formato da aula. Eu ainda acho que tem muito espaço para aulas de 30 minutos. As pessoas demoram para aceitar isso. Tá? Então, eu mesmo aqui demorei, né? Tanto que eu comecei em 2018 e foi dar esse boom maior aí realmente em 2022 ali, 2022. A aula de 30 minutos é o poder. E você pode ter falado que o funcional hoje já existem outros espaços, mas com 30 minutos, cara, por mais que o cara tenha hoje um centro de treinamento, um box, uma academia, ele não precisa mudar a academia inteira. Ele pode criar uma aula específica, essa aula invariavelmente pode virar o plano principal dele. Segundo ponto que você falou é, existe a necessidade de cuidar do produto, ou seja, da aula, na parte técnica, mas fazer essa mudança de chave, né? Entender que você precisa de um método replicável para ter outros professores e mudar o chapéu que você está vestindo, passar mais tempo na gestão, né, preocupado com o comercial, preocupado com o administrativo, preocupado em fazer um negócio funcionar, cara, isso aí muda a vida, né? O cara entender que ele não é mais só um professor, ele é um empreendedor, um empresário, ele precisa pensar no negócio. Mas isso a gente demora mais, né? Foi que eu demorei mais. Cara, é que assim, que você prefere viajar, né? Eu prefiro fazer filho. Então, para mim, quando nasceu minha filha, minha cabeça mudou completamente. E isso foi o que mudou para mim, cara. Pô, meu filho nasceu, eu falei, caramba, velho, agora eu preciso aprender a fazer as empresas funcionar. Então, assim, eu acho que o estalo na vida de cada pessoa vai vir, né? Se ela está comprometida, vai vir. Só que a terceira coisa que você falou para mim foi a mais importante. Não adianta você prometer que você tem um bom produto, uma boa aula. Cara, você precisa provar. Eu acho que isso... O cara já pode ter um negócio diferente, achar que ele já cumpre separado. Ele já pode achar que ele faz a parte da gestão, pensa no comercial, né? Tem essas... enfim, tem isso funcionando. Mas a galera não prova, cara. Então, assim, a galera não faz foto para comprovar, não se preocupe em comprovar que aquilo que está vendendo gera resultado. E para mim, essa premissa é tão forte que a gente está aqui, né? Isso aqui é uma forma de comprovar. Uma forma de eu chamar... e fica essa dica, né? Sei lá, para quem está aí, pensa nisso. Cara, precisa comprovar. A pessoa vai ter dúvida se é uma boa decisão entrar na sua academia, no seu treinamento, no seu box. Quais são os tipos de depoimentos, de provas, de estudos de caso, de antes e depois, que você pode fazer? E aqui a gente criou essa parada, cara. Não foi tão simples, não, tá? Eu achei que quem veio de fora parece ser simples. Mas conseguir produzir uma medalha dessa e mandar aí para a sua academia, deu um trabalho, cara. Demorei mais de um ano para tirar isso aí do chão. E é uma forma de comprovar, né? Uma forma de falar, tá aqui o seu atestado aí que você passou dos 100 alunos.
Então, Sim. Vini, eu só tenho que te agradecer por fazer parte, então, desse painel, né, de poder comprovar, de poder contar a história e deixar essas dicas, cara, porque nada melhor do que ouvir de quem está aplicando no dia a dia, né? Então, qualquer pessoa que tenha hoje um espaço ouvindo você, provavelmente vai ter muito valor, você vai ter ajudado aí alguém a tomar muitas decisões. Então, parabéns, te agradeço muito. Eu também te agradeço muito por essa oportunidade de a gente estar compartilhando aí com a galera quanto a questão de tudo que a gente conversou e tudo mais, né, nas aulas, que agregou muito valor aí a tudo. E eu desejo duas coisas, cara. Eu quero ver muitos aniversários ainda chama Salazar Treinamento Funcional ou Vini Salazar? Vini Salazar, treinamento funcional. Tem o Vini. Então, cara, assim, espero ter muitos aniversários ainda do Vini Salazar Treinamento Funcional. E espero ver você viajando muito. Vou te deixar um desafio, não sei se você vai lembrar. Quando você fizer uma viagem, aquela foto de viagem, aquela paisagem, né, seja o que você estiver fazendo ali de legal, me encaminha lá no direct para saber que você está curtindo aquilo que você está falando. Pode deixar. Show? Pode deixar. Show de bola. Vamos fazer. Vini, tamo junto. Eu espero você ali nos nossos encontros. Espero você no dia a dia. Conta comigo. Agradeço de coração. Obrigadão. Parabéns para você. Obviamente para os professores, para a Karina, para a equipe de tráfego, para todo mundo que está construindo isso e também para os alunos que tomam a decisão de se matricular, de treinar, de fazer parte das comprovações ali. Parabéns, está fazendo um trabalho maravilhoso. Espero que você tenha inspirado. Muito obrigado. Fica bem. Obrigadão mesmo pela oportunidade aí. E vamos que vamos. Vamos, cara. Conta comigo. Seguimos. Pode deixar. Valeu. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Vamos nessa.